Então, hoje tô passando aqui para gravar esse vídeo para falar um pouquinho assim, de todos os outros vídeos que eu já gravei aqui pro canal. Primeira coisa, eu quero dar ênfase nesse cabelo. Gente, se tem uma coisa que eu custei a admitir é que eu era cacheada. Porque quando eu era adolescente, eu vivia passando muito creme no cabelo e aquilo ficava impregnado, né? Eu não tinha mobilidade no cabelo, era aquela coisa assim. E hoje assim, eu me aceitei. É o cabelo que eu tenho, esse volume, enfim. E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje nesse vídeo, sobre o se aceitar. Eu sou uma pessoa que sempre sofreu muito com complexo de inferioridade. Eu tinha dificuldade de me achar alguma coisa, eu sempre me achava menos que as pessoas. Por exemplo, na escola eu era uma ótima aluna, tirava notas muito boas, mas eu sempre me achava menos. Eu acho que eu sou menos inteligente que fulano de tal. E era aquela coisa. E isso atrapalha demais no nosso âmbito de relacionamento. Porque quando você se sente inferior, você sempre vai procurar pessoas pra te melhorar no sentido do ego, né? Pessoas que vão te colocar lá pra cima, mas nem sempre essas pessoas vão te colocar lá pra cima porque gostam de você ou porque realmente são suas amigas, mas porque elas veem em você uma dependência delas. E isso é complicado. Então, assim, o passo a passo que eu tenho vivido para minha cura emocional, para minha cura em todos os sentidos, sobre o se aceitar, sobre o entender, né? Por exemplo, nos outros vídeos eu falo sobre a bipolaridade, que para muitos é um tabu. A bipolaridade não é uma doença, ela é uma condição. É diferente. Por exemplo, quem tem o espectro do autismo, quem tem TDAH, você não pode falar, lá, fulano tem a doença do TDAH, tem a doença do autismo. Não existe esse título. Então, a bipolaridade, ela não é uma doença. Ela é uma condição que, não cuidada, causa doença. Por exemplo, que foi o meu caso, né? Vivi muitos episódios de depressão desde a minha adolescência, eu acredito que até na minha infância. Até, né, vários episódios. Até que eu, hoje, olhando pra dentro de mim, depois de me libertar de várias coisas que me sufocavam, eu consigo entender quem eu sou. Eu consegui reencontrar a minha essência. Eu consegui encontrar uma Vanderlana que estava perdida há tanto tempo. Com 15 anos eu sempre fui uma menina assim. Eu era uma menina, porque hoje eu já não sou tão menina mais, né? Com 36 anos. Caminhando aí pros 37. Mas sério, eu me prefiro hoje, muito mais hoje, do que quando eu tinha 20 anos. Porque quando eu tinha 20 anos eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Pode ser que eu tinha, né, tava mais novinha, não tinha rugas, não tinha linhas de expressão. Mas eu também não era mãe, que é um sonho que eu realizei. Hoje eu tenho meu casal de filhos que eu amo. E assim, não atuo na profissão dos meus sonhos, porque eu trabalho em creche, trabalho cozinhando, limpando, lavando, cuidando de criança. Não era a profissão dos meus sonhos. Só que parando pra pensar um dia, eu nunca nem soube qual que era a profissão dos meus sonhos. Então a vida foi me levando, como aquela música, né? Deixa a vida me levar. E eu fui me levando e não tinha um foco, não tinha um objetivo. Comecei a namorar muito nova, isso também me atrapalhou bastante. E hoje, não importa quando que eu vou conseguir concretizar o meu sonho, que hoje eu entendi qual que é o meu sonho. O meu sonho é ensinar, é licenciar, é ser mestre. Que nós chamamos de professor, mas todo professor é um mestre. Porque ele está ali para ensinar não só didática, não só disciplina, mas quanta coisa a gente tem para passar.
E eu não estava pronta para viver isso lá atrás. Por quê? Porque era um processo que eu precisava viver ainda na minha vida para me amadurecer, me tornar uma pessoa mais resiliente, forte, para que quando eu tiver que encarar as dificuldades que aparecerem, os obstáculos, eu não recue, mas eu consiga driblar e entrar num consenso do que vai ser melhor. E hoje, né, eu fiz esse vídeo aqui rapidinho só para dizer que eu estou me reencontrando. Depois de tantos anos perdida, em meio à religiosidade, em meio a tanta coisa, relacionamentos mal resolvidos, eu estou me reencontrando e eu estou me amando. Porque se tem uma coisa que é primordial na nossa vida é isso, o amor próprio. Se a gente não consegue amar a nós mesmos como é necessário, como que você vai se doar para o outro? Quando você deixa de se amar, você passa a se anular para agradar sempre alguém, para agradar quem está à sua volta, e você vai deixando de ser quem você verdadeiramente é. E aqui que está o ponto. Hoje eu não estou preocupada em agradar mais os outros, se isso for me desagradar, se isso for me ofender, se isso for me anular, se isso tirar aquilo que eu realmente gosto ou acredito, enfim. O fato, por exemplo, né, de ter saído de um meio cristão que eu admiro muito, que é o meio evangélico, fiquei 16 anos aí. Mas eu saí desse meio por quê? Porque eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia ser feliz de verdade. Eu via certas coisas que eu falava assim, gente, mas de onde eu vim não tinha isso e isso não entra na minha cabeça. Então por isso que eu voltei. Tem erros onde eu estou? Tem. Onde tem pessoas, onde tem líderes, sempre haverá alguma coisa ou outra que não está batendo. Mas é um meio onde eu me sinto mais em paz. E assim, de coração, quando a gente fica defendendo placa de igreja ou a religião em si, isso vira discórdia, isso vira confusão. Então hoje eu não defendo mais nada. Eu sou católica porque o catolicismo que é o certo. Porque quem não é, tá errado. Não. Eu deixei de ser evangélica porque lá é errado. Não, não é sobre isso. É sobre o se sentir bem. É sobre você se reencontrar. É onde você vai estar no ambiente, você vai estar olhando aos lados, né? E vai se sentir assim, eu tô bem, eu tô em paz. Aqui que é o meu lugar. E é isso. E aí fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Ser cristão é você verdadeiramente servir e seguir a Cristo. Servir e seguir. Servi-lo na pessoa do irmão, no perdão, ser fraternos. E isso não precisa de religião. A religião é uma forma de nos reconectar com Deus, mas quando você passa a defender ela demais, você se perde de Deus. E é isso que eu vivi. Eu defendia demais um lado, depois eu fui defender o outro e eu me perdi. Então hoje eu me reencontrei. Independente do segmento religioso que eu me reencontrei. E eu, assim, odeio quando falam que os católicos são idólatras, porque de fato nós somos. Eu não sou, não me considero, eu não me ajoelho diante de imagem nenhuma para pedir nada para aquela imagem, nem para venerá-la, idolatá-la, não existe isso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Às vezes tem pessoas que idolatram até filhos. Nossa, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu morro junto. Acabou minha vida. Aí. Onde que está Deus? Já perdeu o trono do seu coração. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então hoje sim, retornei ao meu berço de fé. Voltei com algumas práticas que a gente tem, por exemplo, de rezar o texto, que quando a gente entende o sentido
como que isso é bom, como que nos conecta com o Senhor. Mas eu amo também oração espontânea. Eu amo essa parte da carismática, do carisma, de orar espontâneo, falar aquilo que sai do coração. Então a gente junta as duas coisas e flui. Voltei, me reconectei novamente com a mãe de Cristo, que também hoje é minha mãe, porque eu tinha brigado com ela. Eu não a aceitava. Eu tinha me tornado órfã. E hoje eu tenho um colo de mãe. Eu tenho meu pai eterno e eu tenho a minha mãezinha também, que cuida de mim. E como o cuidado dela tem me ajudado, tá? Porque eu tenho passado poucas e boas. Mas é sobre isso. O vídeo de hoje é só pra falar um pouquinho de como eu tenho estado, né? Esses vídeos aqui não são pra viralizar, nem pra me tornar famosa. Não é pra isso. É uma forma que a minha psicóloga me orientou de extravasar. Coloca aquilo que tá pra fora, faz um vídeo, eu gosto muito de falar, de me comunicar. Faz um vídeo, coloca. Quem quiser assistir, bom. Quem não quiser também, você fez. O dia que você quiser assistir tá lá. Então é pra isso, né? O meu canal, ele não é um canal assim, ai, tadinha, não tem inscrito nenhum, não tem like nenhum. Eu não tô em busca disso. Eu não tô. Esse canal é realmente pra ficar registrado algumas coisas que eu tenho o desejo de falar e às vezes se eu for falar pra alguém, eu vou tomar o tempo daquela pessoa, então eu ponho no vídeo e jogo e fica tudo certo. E é isso.